Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Uma boa noite para todos aqueles que eu ainda não vi. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês e também daqueles que estão nos vendo, através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos também, para que nós possamos juntos aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor, amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos, eu quero orar. Papai querido, nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos permite com tanta liberdade adorar e exaltar o Teu nome. Como é bom, Deus, poder engrandecer o Senhor, como é bom, Pai, podermos estar unidos como corpo do Senhor aqui na terra, unidos com um propósito, adorar e exaltar o Senhor. E nesse momento, Pai, a Tua palavra será ministrada, e nós entendemos que a Tua palavra é a verdade, e é a verdade que nos liberta, é a verdade que quebra todas as correntes, que quebra todos os grilhões, tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, de alguma forma, que nos impede de viver, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, a Tua palavra quebra tudo isso. Então que nesta noite a Tua palavra cumpra este propósito, quebrando, Senhor, todo o impedimento. Eu oro para que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, fazer uma obra extraordinária neste lugar. Espírito Santo, nós somos tão dependentes do Senhor. O que fazer sem o Senhor? Então que nesta noite, à medida que eu for falando, o Senhor possa levar aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas verdades que são incontestáveis, que o Senhor possa colocar argumentos que não são discutíveis, que cabe a nós somente dizermos sim e amém ao Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Eu reconheço toda a minha limitação, as minhas falhas, e é por isso que eu estou aqui clamando para que o Senhor use, apesar de mim, a minha vida, e fale com a Tua igreja nesta noite, de uma maneira muito particular e íntima ao coração de cada um. Que nós possamos entender, Pai, o assunto que nós estamos tratando neste mês, do sofrer por Cristo. Meu Deus, que a Tua palavra seja clara, objetiva, a ponto de uma criança entendê-la, Pai. Que todos nós sejamos edificados e ao mesmo tempo confrontados pela Tua palavra, Pai. Tu és tão lindo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós nesta noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 29, versículo 1. Atos 29, 1. Amém? Encontrou aí na tua Bíblia? Não, né? Isso. É porque o Atos 29:1, ele não existe na Bíblia. Atos 29:1 é um texto que está faltando na Bíblia. Porque eu e você é que estamos escrevendo essa história. Até o 28, os discípulos escreveram, mas a partir do 29,
é minha e sua responsabilidade escrevê-lo. Aliás, este tema, Atos dos Apóstolos, são ações dos apóstolos, são atitudes dos apóstolos. É por isso que chama-se Atos dos Apóstolos. E agora são ações minhas e tuas, atitudes minhas e tuas. É isso que precisa acontecer para que este livro continue sendo escrito. Jesus deu o pontapé inicial, mas eu e você precisamos dar continuidade para que este livro continue sendo escrito. Atitudes do Rogério, atitudes do João, atitudes do Ari, atos de cada um de nós que vão sendo escritos ao longo de uma história. Amém? Nós vamos seguir falando, sobre o tema do mês, que é sofrer por Cristo. E eu gostaria de iniciar esta ministração de hoje lendo algo para você. Eu gostaria de dar início lendo um assunto que para mim é muito marcante, e eu gostaria que você ouvisse com muita atenção o que eu vou ler. Diz assim: em outubro de 1732, 2 jovens morávios partiram para o Caribe, dispostos a abrir mão de tudo, até da própria liberdade, para pregar aos escravizados. Ao deixarem o cais, clamaram: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Aqui a história diz que enquanto havia ali aquelas pessoas, os familiares naquele cais, se despedindo daqueles 2 jovens, achando que o que eles estavam fazendo era uma loucura, porque eles estavam partindo para se venderem ou para se entregarem como escravos em um lugar, para poder pregar aqueles escravos daquele lugar. E ao olhar para aquelas pessoas que estavam ali naquele cais, olhando para elas como se tudo aquilo fosse uma loucura, eles gritaram em alta voz, dizendo: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. O sacrifício deles deu frutos imediatos. Nas plantações, muitos se entregavam a Cristo, e isso incendiou a igreja morávia, que passou a enviar missionários pelo mundo inteiro, conhecidos por sua fé inabalável diante da morte. 3 anos depois, em 1735, o impacto dessa entrega cruzou o caminho de John Wesley. Durante uma tempestade violenta no oceano, o jovem clérigo inglês entrou em pânico, mas viu um grupo de missionários morávios cantar salmos em perfeita paz durante a tempestade. Profundamente confrontado por aquela fé sem medo, Wesley buscou os morávios ao voltar para Londres, e em uma dessas reuniões ele experimentou sua conversão genuína ao sentir o coração estranhamente aquecido. O marco inicial do metodismo, avivamento que transformou milhões de vidas. Tudo porque, anos antes, 2 jovens decidiram embarcar em um navio sem olhar para trás. E ouvindo isso, eu pergunto: por que atos como estes estão cada vez mais raros nos dias de hoje? Por que atitudes como essas estão cada vez mais raras nos tempos de hoje?
pessoas que estão dispostas a abrir mão de suas vidas, do seu conforto, colocando até a sua liberdade em xeque ali, para que outras pessoas possam conhecer a Cristo e serem salvas por Ele. E sabe, queridos, quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo, ali meditando neste assunto, por que é que está cada vez mais raro nós vermos atos como esse? Eu anotei algumas coisas que eu gostaria de partilhar com você nessa noite. E a primeira delas é que a igreja, ela está vivendo uma crise de identidade. Na verdade, eu já venho falando sobre isso em algumas ministrações que eu tive para trás, mas eu quero voltar novamente nesse assunto, porque eu vejo que a igreja, ela está passando por uma crise de identidade. E essa crise de identidade que a igreja está passando é que leva a igreja a não viver mais coisas como essas, a não ver mais atitudes como essas. Aliás, eu acredito mesmo, de verdade, que se um jovem hoje se levantar na igreja e ele dizer assim: eu estou pronto para abandonar tudo, até a minha liberdade para viver com Cristo, eu acredito de verdade que muitos outros homens se levantarão e vão dizer para ele: cuidado, rapaz, pensa bem no que você vai fazer, isso é loucura. Ao invés de apoiá-lo, de abraçá-lo e dizê-lo: faça mesmo, viva isso mesmo. Essa é uma crise de identidade. Nós não vemos mais homens de Deus e mulheres de Deus incentivando esses homens e mulheres a viverem isso. Cuidado, você vai perder sua vida lá. Cuidado, vão te perseguir lá. Cuidado, você vai sofrer privações lá. Mas esse não é o evangelho. Isso não deveria ser o evangelho. Sabe, queridos, igrejas estão brigando com igrejas para tentar provar qual delas é a maior. Isso é uma crise de identidade, quando nós deveríamos estar nos unindo para juntos ganharmos almas para Jesus. Nós estamos disputando umas com as outras para provarmos que somos maiores e melhores, ou que estamos certos e os outros estão errados. Ministérios, ouça, ministérios dentro de uma igreja estão brigando uns contra os outros para provarem que são melhores do que os outros. Irmãos dentro da igreja estão brigando uns com os outros para tentarem provar que são melhores uns que os outros. Isso não é uma crise de identidade, meu irmão? Se isso não é uma crise de identidade, é o que então? Isso é o absurdo que nós estamos vivendo. Igrejas que estão pregando dos seus altares que é em Jesus que você vai encontrar o conforto, todo o conforto que você precisa. Igrejas que estão pregando em seus altares que em Jesus é que você vai comer o melhor desta terra, que estão enfatizando em altar que a vida com Jesus ela é maravilhosa, ela é próspera, ela é abençoada, ela é perfeita e não haverá nenhum sofrimento. Mas não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que ele expressou na palavra dele. Não foi, meu irmão. Mas a impressão que eu tenho é que é isso que atrai as pessoas a Jesus. O conforto. Ele vai me dar conforto? Eu quero. Ele vai me dar prosperidade? Eu quero. Ele vai me dar uma vida maravilhosa? Eu quero.
Eu tenho interesse nesse Jesus. É nesse Jesus que as pessoas têm interesse. E tudo isso nada mais é do que uma grande crise de identidade. Agora a pergunta, nós já começamos com uma pergunta, e a pergunta é: mas será que foi para isso que Deus levantou a igreja aqui na terra? Para trazer conforto, prosperidade, uma vida maravilhosa para as pessoas? Sabe, meu irmão, a igreja, ela foi estabelecida por Deus aqui na terra, primeiro, para preparar o caminho para o reino de Deus. Segundo, para desenvolver atributos cristãos na vida de uma pessoa. E terceiro, para transformar a vila ou o bairro, a cidade e até o país em que ela está instalada. É para isso que a igreja veio. É para isso que a igreja foi levantada. E acredite, isso é o básico que eu e você podemos fazer como igreja, porque nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Não é esse prédio aqui não, sou eu e você. E quando eu digo que a igreja está em crise, eu não estou dizendo que essas 4 paredes aqui estão em crise. Eu estou dizendo é que as pessoas que estão dentro dessas 4 paredes é que estão em crise. Porque o que elas estão vislumbrando e elas estão buscando é exatamente isso. Só que eu tenho uma outra pergunta nessa noite, que eu vejo que é uma pergunta mais complexa do que a primeira. E a pergunta é: como preparar um caminho? Como desenvolver atributos cristãos em uma pessoa, ou transformar uma vila, um bairro, uma cidade, ou até um país sem sofrimentos? Como? Explique isso para mim. Eu até coloquei um exemplo aqui. Como você consegue desbravar uma mata para abrir um caminho para se passar sem sofrer? Será que é possível isso, meu irmão? Será que é possível construir uma estrada, um caminho num lugar onde não tem, sem sofrimento? Será que é possível nós chegarmos lá e dizermos assim: que haja estrada, pronto, tudo se abre, o mato cai, o asfalto chega, tudo perfeito, e o caminho plano para nós? Isso pode acontecer, meu irmão? Olha, eu não acredito nem que Jesus queira isso, porque o processo de preparar o caminho, Ele já ensinou como seria, e Ele transferiu essa responsabilidade para mim e para você, abrirmos e prepararmos o caminho para quem está chegando. A não ser, querido, e escute bem isso, a não ser que você espere que outros sofram e preparem o caminho para você. A não ser que você fique sentadinho, esperando que outros sofram e trabalhem e preparem esse caminho para você. E talvez você possa até dizer, querido, mas Jesus já abriu o caminho para nós. Talvez você possa dizer exatamente isso: Ele conquistou tudo que eu precisava através da obra da cruz.
e agora, através da graça, eu tenho acesso a tudo. Então eu não preciso mais abrir o caminho, então eu não preciso mais sofrer, então eu não preciso de mais nada disso. Agora eu tenho acesso ao conforto, à paz, à prosperidade, à bênção de Deus, e eu tomo posse disso na minha vida, e eu quero viver tudo isso na minha vida, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário, então é meu. E eu não posso discordar de você, porque é verdade isso, realmente essa é uma grande verdade. Porém, e o problema está aqui, no porém. Porém, tem uma questão aqui, que está escrita lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E é aqui que eu quero começar a tratar com você nessa noite, algo muito importante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Querido, aqui o Senhor Jesus está dando uma ordem à sua igreja. A grande missão da igreja está aqui, Mateus 28, 19 e 20. E se Jesus quisesse, eu acredito mesmo, que Ele já teria salvo todos, a humanidade inteira, sem problema algum. Mas Ele deixou essa missão para mim e para você. Diga assim: Jesus, por me amar tanto, por querer tanto o meu bem, Ele mandou que eu fosse e fizesse discípulos. Você entendeu o que você acabou de falar agora? Ele só te mandou fazer isso porque Ele te ama. E o fato dele te amar tanto é que Ele colocou essa missão nas tuas mãos. Agora eu quero partilhar um outro texto que está lá em Atos. Atos capítulo 1, versículo 1 até o 8. Atos 1, do 1 até o 8. Porque esse texto ele está em concordância com o texto que nós lemos agora. E ele diz assim, ó: no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui Lucas está falando para Teófilo, o que Lucas está dizendo para Teófilo ali, é que no evangelho que ele escreveu, ali estão todas as instruções que nós precisamos, toda a maneira que nós precisamos para dar seguimento na obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É o que ele está dizendo ali no versículo 1. Meu livro anterior, Evangelho de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2: até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água,
mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aqui o que ele está dizendo também é: e serão minhas testemunhas tanto em Itupeva, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. É isso que ele está dizendo aqui. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente, 2 homens vestidos de branco se puseram do lado deles. Versículo 11: e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que viram subir. E aqui eu acho interessante, né? Eu acho interessante porque esses homens brancos, na verdade, essa pergunta que eles fazem aqui é muito interessante, porque é como se eles estivessem falando: ei, vocês vão continuar olhando para o céu até quando? Já viram o que tinha que ver, agora vão e façam discípulos. Vocês vão ficar aí vislumbrando o céu até quando? Porque é mais ou menos isso que acontece com muitos, olhando para o céu, e Deus está falando: amém, filho, você já olhou, já vislumbrou. Ei, agora que você vai ficar olhando para o céu? Agora é aqui que eu e você precisamos trabalhar. Eu e você precisamos fazer a obra de Deus. Então veja, primeiro Jesus, escute bem, primeiro Jesus nos dá uma missão, e a missão é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, Jesus, além da missão, está nos dando a ferramenta que nós precisamos para fazer essa missão. E a ferramenta que nós precisamos tem nome, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. E a partir daqui, meu irmão, está o nosso grande desafio, porque nós temos a missão e nós temos a ferramenta. É só fazermos. Nós temos a ordem dada por Jesus, e nós temos o Espírito Santo que nos capacita a essa obra. Agora a pergunta é: então, por que a maioria não faz? Por que a maioria não faz? E aqui eu anotei algumas coisas. Talvez, primeiramente, porque nós estamos querendo fugir da dor. Diga: fugir da dor. Nós queremos o poder do Espírito Santo para vencer, queridos, mas nós não queremos o sofrimento que vem ao testemunhar. Muitos de nós não fazemos a obra de Deus porque nós não queremos sofrer. Muitos de nós não queremos fazer a obra de Deus porque nós queremos o conforto. Nós queremos ficar tranquilos, vivendo a nossa vida, tocando a nossa vida, preocupados com os nossos afazeres aqui nesta terra, conquistando as nossas coisas, realizando os nossos sonhos. E a partir do momento em que eu for ter que fazer discípulos, é inevitável a dor, é inevitável o sofrimento, porque, meu irmão, acredite, dá muito mais trabalho do que você pode imaginar.
mas muito mais trabalho do que você pode imaginar. Então para que eu vou arrumar trabalho, se eu posso cuidar da minha vida, cuidar das minhas coisas e viver a minha vida tranquila? A minha pergunta é: e a missão que você recebeu? E a ferramenta que o Senhor te deu, chamado Espírito Santo, para você cumprir com essa missão? O que você vai fazer com isso? Ou você acha que Ele deu isso para você só por dar? Não, querido. Infelizmente, a maioria de nós queremos sim o poder do Espírito para vencermos, para conquistarmos, para avançarmos. Mas muitas vezes o Espírito Santo vai estar na nossa vida para nos ajudar a enfrentar o sofrimento que virá do processo do testemunhar a Cristo. Uma outra questão que talvez me impeça de fazer o que tem que ser feito é confundirmos a promessa. Muitos confundem a promessa. O Espírito Santo não foi dado para nós, para nos dar um conforto egoísta, querido. Escute isso. O Espírito Santo, ele não foi enviado nessa terra para te dar um conforto egoísta, para que você possa cada vez mais ter para você, e para você, e para você, e para você viver sua vida, e para você, e para... Não. O Espírito Santo, ele não foi enviado para essa terra para isso, querido. O Espírito Santo, ele foi dado a nós, para nós termos coragem de enfrentarmos o sofrimento que nos é proposto. Diga: o Espírito Santo, ele foi me dado para eu ter coragem para enfrentar o que está proposto para mim. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso mesmo? Muitos de nós queremos dons, oramos pedindo dons, Espírito de Deus, e o dom disso, e o dom daquilo. E para que você quer esse dom, se você não tem coragem de enfrentar o sofrimento? Um carro que não anda, não precisa de gasolina, meu irmão. O carro que anda é que precisa de gasolina. O crente que trabalha é que precisa do poder de Deus. O crente que se dispõe é que precisa da unção do Espírito Santo. O que fica sentado não precisa, porque não se precisa de unção para ficar sentado. É quando você se levanta e tem coragem de enfrentar aquilo que te é proposto, é que o Espírito Santo de Deus te capacita a isso. Sabe, eu estava quinta-feira ministrando em Francisco Morato, e nós temos ali o irmão Orlando, né? O irmão Orlando está começando o trabalho lá, e ele está diante de um desafio para ele. Ele vem de uma igreja com uma visão completamente diferente da nossa. Na verdade, o desafio é geral ali, né? Eu estava conversando com a irmã do William, né? E ela está começando a servir no ministério de louvor. E aí eu cheguei lá, e ela falou: ah, pastor, como é difícil, porque lá a gente já cantava os corinhos de fogo, né? E aí vocês vêm com essas canções aqui, pastor, é complexo, pastor, né? Lá nós já estava no ratatá, iadatá, iatatá, e ela falou: aqui vocês já vêm com essas canções e coisa e tal, né? Não é fácil não. Eu falei: eu sei, minha irmã, nos perdoe, nos perdoe, mas eu acredito que Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar para você fazer uma obra com excelência aqui. E aí eu me sentei, né? E lá a gente tem a palavra de consagração também. E o Orlando, ele foi ministrar a palavra de consagração, né? E nós estamos acompanhando, né? Desde o início, né? E eu vi a primeira vez ali, a primeira vez que eu fui até lá, eu vi o Orlando ministrando, né? E aí na quinta-feira eu pude ver o Orlando ministrando novamente, né? E aí eu até brinquei, eu falei: eu vou pregar o que agora? Né? O homem pregou tudo, não sobrou nada para mim, né?
mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, né? E pregou, irmãos, e pregou, e pregou. E que bênção de Deus, sabe? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ele teve coragem de enfrentar aquilo que foi proposto a ele. Ele podia ter fugido, ele podia ter se escapado, ele podia ter dado uma desculpa para o William, ele podia ter dito: William, não, melhor não, William, deixa para outros e tal. Não, ele teve coragem de enfrentar, e ele tem enfrentado, assim como eu olho o Eliseu em Votorantim, e eu tenho visto a disposição daquele homem para enfrentar aquilo que foi proposto a ele, e eu não tenho dúvida, porque cada vez que nós vamos lá, eu vejo aquele homem orando de maneira diferente, pregando de maneira diferente, e não é dele, é o Espírito de Deus trabalhando na vida dele. E eu tenho dito para ele: continue, porque você vai ser um grande pregador do Evangelho, porque o Espírito de Deus vai te capacitar a essa obra. Então veja, o Espírito Santo não foi dado a nós para que nós tenhamos um conforto egoísta, como muitos estão pregando por aí, mas é para que eu e você nos levantemos e aceitemos a comissão de irmos e fazermos discípulos, de aceitarmos a comissão de enfrentarmos os sofrimentos, de mudar a vida de alguém. Você já fez discípulo? Ah, pastor, vira essa boca para lá, porque fazer discípulo é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Está amarrado. Isso, vira a boca para lá. Isso dá muito trabalho, mas você também deu. Você também foi um grande trabalho na vida de muitos aí. Tem uns aí que até os cabelinhos da cabeça do pastor foi embora. Oh, pegou aí? E o que você está fazendo hoje por isso? O que você tem feito hoje por isso? Você acha mesmo que é para você vir aqui no culto e cantar e orar e é só isso, meu irmão? E dar umas rajadas de oração de crente aí, aleluia! Não. É algo muito além disso. Aliás, a palavra testemunha que está escrito ali em Atos 1, ela significa no grego mártir. E o que essa palavra na sua essência significa? Estar disposto a sofrer e morrer por Cristo. É tão lindo, né? Virmos para a igreja, dizermos que amamos Jesus. Ah, Jesus, eu te amo tanto. E ai, Jesus, é isso e aquilo. E mais isso e mais aquilo. Mas a minha pergunta é: você está disposto a sofrer e morrer por Ele? Se Jesus dissesse para você hoje: larga tudo que você tem e vai lá no meio da África, vai em outros lugares lá, piores até que esses, e prega a minha palavra e muda a vida de pessoas. Ah, não, vamos sair da África, vai no meio da favela pregar a palavra. Aliás, um convite para você: vai lá em Votorantim, vai lá congregar conosco lá em Votorantim, um dia desses. Chega lá no bairro de Votorantim, onde nós estamos lá, na comunidade que nós estamos lá, né? Você já vai começar a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Talvez em Francisco Morato, né? A hora que você começar a subir as pequenas elevações que tem ali no Alegria, aleluia, pouca, né? Pouca subida, né, William? Coisa pouca ali, né? Coisa pouca. Umas curvas ali que malemar vira o carro, mas vai lá para você ver. Sabe, meu irmão, será que nós estamos dispostos a isso? Nós estamos dispostos a vir num culto? Sabe, eu tenho que chamar a atenção da igreja para vir para a igreja. Ô meu querido, você precisa vir para o culto. Ô meu irmão, você precisa congregar. Você não pode se afastar da igreja. Sendo que isso, e tem gente, acredite, que é um sofrimento, hein?
E acha que está carregando a cruz de Cristo, hein? Porque vem no culto de quarta e de sábado. Ai, pastor, eu estou carregando a cruz de Cristo, hein? Meu Deus do céu! Nossa, oh Jesus, meu Pai eterno. Os jovens morávios, eles entenderam isso. Eles entenderam o que era estar disposto a sofrer e morrer por Ele. Porque eles foram lá. Eles estavam sabendo que naquele lugar que eles iam, era o fim, irmãos. Porque para entrar lá, só escravo entrava. Então eles se entregaram como escravos e disseram: nós queremos viver aí. E como escravos, eles começaram a pregar o Evangelho. Eles abriram mão do conforto. Eles abriram mão da liberdade, para que milhões de pessoas fossem salvas. Eles tinham calos nas mãos, porque abriram um caminho. Mas talvez eu e você estamos sentados esperando outros calejarem as suas mãos para abrirem o caminho para nós. Não, eu vou ficar esperando, pastor, a hora que a estrada estiver pronta, aí eu vou, aleluia. A questão é como ser testemunha de Cristo, sem sofrer por Cristo. Nós queremos o avivamento de John Wesley, mas nós não queremos a tempestade pela qual ele passou. Nós queremos aquele movimento, nós queremos aquele ministério, como nós gostaríamos de viver aquilo, mas o que nós não queremos é a tempestade pela qual ele passou, aonde ele pôde ver aqueles homens à beira da morte, cantando hinos ao Senhor. Nós queremos um caminho aberto, mas nós não queremos os calos nas mãos para desbravar a mata. Tudo o que nós queremos é isso, queridos, um caminho aberto. Agora a minha pergunta para você é: quantas pessoas foram perseguidas, maltratadas, feridas e machucadas, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje? Quantas vidas foram tiradas, para que eu e você pudéssemos hoje ter liberdade de professar o nome de Cristo, com alegria e tranquilidade no nosso coração? O que vão dizer de você? O que Jesus vai dizer para você quando Ele se encontrar com você face a face? Que palavras Ele vai te dizer? Parabéns, meu filho, porque você foi corajoso, e você enfrentou todos os desafios, você sofreu, para que o meu nome fosse glorificado na terra. Você está com as tuas mãos machucadas, calejadas, sangrando, para que vidas fossem salvas. Ou Ele vai dizer para você: aparta-te de mim, porque eu nem vos conheço. Mas Jesus, lá na terra, eu falei, aparta-te de mim. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Evangelho exige renúncia, e renúncia dói. Nunca a renúncia vai ser prazerosa. A renúncia é algo dolorido. Aliás, o sofrimento por Cristo não é um erro de percurso, mas é a marca de quem realmente carrega a cruz. E sabe o que eu mais escuto por aí?
é que Jesus morreu na cruz para que eu e você não sofrêssemos mais. O que eu mais ouço por aí é que Jesus, ele tem para mim e para você o melhor dessa terra. E eu acredito em tudo isso. Mas ele, infelizmente, o mesmo Jesus que disse que eu e você iríamos desfrutar do melhor desta terra, é o mesmo Jesus que disse para mim e para você: pode ir e fazer discípulo, filho. E aqui, infelizmente, ele não colocou pastor, presbítero, apóstolo, não. Isso é para todos nós, inclusive para o meu filho que está olhando para mim aqui na minha frente agora. Todos. Projeta para nós Mateus capítulo 5, versículos 10 até o 13. O Sermão do Monte. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembrem-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Versículo 13. Vocês, diga, ele está falando comigo. Fala assim, ele está falando comigo. Não, diga de novo, ele está falando comigo. Fala assim, Jesus está falando comigo. Isso, olha lá. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O que dizer diante de palavras como essas? Meu irmão, primeiro, esse texto está dizendo uma coisa para mim e para você, e ele deixa claro: lembrem-se, os profetas, estes antigos profetas, fizeram muito por vocês, e eles fizeram mesmo muitos por nós. Há muitos profetas que trabalharam por nós. Como eu disse aqui, se eu e você hoje temos a liberdade de pregarmos o evangelho, é porque muitos foram perseguidos e morreram para que eu e você pudéssemos pregar a palavra hoje. Aliás, hoje servir a Deus é baba, irmãos. Aqui nesse país, tá de brincadeira. Que tipo de perseguição nós enfrentamos? Não, pastor, eu sofro perseguição no meu trabalho. Meu irmão, perseguição, você tem noção do que significa essa palavra perseguição? Nós vamos, entramos e saímos tranquilamente e não se tem perseguição alguma. Servir a Deus hoje, neste mundo, nessa geração, irmãos, é muito tranquilo. Só que o grande problema é que a igreja está cheia de sal da terra, que infelizmente perdeu o seu sabor. E sabe o que é um sal da terra perder o seu sabor? Sabe o que significa o sal da terra perder o seu sabor? Significa quando alguém
para de pensar na salvação de vidas e começa a pensar somente nos teus benefícios próprios. Esse não tempera mais nada. Esse não tempera mais ninguém. E é verdade, meu irmão. Nós estamos, infelizmente, com a igreja, com muitos saus da terra que já perderam seu sabor. E a Bíblia está dizendo como restaurá-lo. Não tem como restaurar. Eu não vejo ninguém na igreja chorando ou sofrendo porque estão vendo almas indo para o inferno. Eu não vejo ninguém em crise na igreja por ver pessoas padecendo e indo para o inferno. O que eu vejo na igreja são pessoas constantemente preocupadas com o seu bem-estar, com a sua vida, com os seus sonhos, com os seus propósitos, realizando coisas e se esquecendo da missão e da ferramenta que recebeu para cumprir essa missão de fazer discípulos. Preocupado com o conforto, com um carro melhor, com uma casa melhor, com uma condição financeira melhor, com mais estruturas. Mas a pergunta é: será que tudo isso vale a pena mesmo, irmãos? Será que nós não estamos sendo enganados na cara dura por Satanás? E nós estamos investindo todo o nosso tempo e toda a nossa energia em coisas deste mundo, para que um dia nós possamos chegar frente a frente a Cristo e não termos um fruto sequer para apresentar a Ele. Porque, meu irmão, tudo que é deste lugar, é neste lugar que ficará. Gostando você ou não, amando você ou não, estando preso a isso você ou não, vai ficar. Mas e você? Quando você estiver diante do Criador, daquele que te ordenou, o que dizer? Nós não temos mais tempo, nós não temos mais paciência, o amor cada vez mais se esfriando. Nós gostaríamos de encontrar crentes prontos. Aliás, já virou moda isso agora, né? Infelizmente, a maioria já não está mais indo buscar crente perdido no mundo. Elas vão pescar nas igrejas. É mais rápido, mais prático e mais fácil, né? Vamos buscar ali na igreja dali da frente. Pescamos 10, trazemos para cá. Pelo menos já vem mais ou menos pronto, aleluia. Aí a gente tem menos trabalho. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele não falou assim: vão por todas as igrejas e pegue os membros das outras igrejas e traga para essa. Não foi isso que ele falou. Ele falou: vão por todo o mundo, nas biqueiras, nos pontos de droga, de prostituição, nas quebradas. Pastor, isso dá trabalho. Eu sei, querido. Foi exatamente isso que Lucas disse a Teófilo. Eu escrevi um evangelho inteiro, mostrando a vocês o que vocês devem fazer e como vocês devem fazer daqui para frente. Agora, Atos 29 é comigo e com você, meu irmão. Não adianta, querido. Não fique fugindo desse sofrimento. Não fique dando voltas desse sofrimento. Aliás, seja esperto. Enfrente isso de uma vez por todas.
Porque se você fugir, papai te leva para a escolinha do deserto e ele te ensina a duras penas a servir. Quem está falando para você passou por isso. Ah, você não quer fazer? Tá bom. Eu vou te levar para um lugarzinho que você vai aprender a fazer e com alegria no seu coração. E eu, francamente, gostaria que você não passasse por isso. Amém? Pessoal do louvor, por favor. Jesus, ele veio nesta terra para implantar o reino dele. Jesus veio a essa terra para implantar o reino dele. E após Jesus fazer isso por 3 anos, ele voltou então ao céu. E ao voltar ao céu, ele delegou essa responsabilidade a cada um de nós, dizendo para que eu e você dessemos continuidade a essa missão que Jesus veio fazer aqui na terra. E meu irmão, se Jesus sofreu, acredite, eu e você também iremos sofrer. Se Jesus gastou os dias dele aqui nessa terra, eu e você também iremos gastar, ou pelo menos deveríamos gastar. Mas talvez nessa noite eu quero dizer algo para você, e eu tenho certeza que ao dizer isso, o próprio Espírito Santo de Deus vai tratar dentro do seu coração e da sua alma. E talvez você esteja ouvindo tudo o que eu estou dizendo para você nessa noite, e você possa dizer assim: sabe, pastor, eu não concordo com nada do que você está falando, porque eu creio sim que Jesus tem o melhor para mim, o melhor para minha família, porque eu creio sim que Jesus vai fazer com que eu coma e desfrute do melhor desta terra. E eu quero dizer para você, eu também oro para que isso aconteça. Mas eu peço para você nessa noite, para que você reveja alguns conceitos dentro do teu coração, porque não foi só isso que Jesus prometeu aqui na terra. Que eu e você possamos voltar os nossos olhos para isso. Feche os teus olhos, vamos orar. Antes de eu orar, o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção. E eu peço a você que enquanto você for ouvindo essa canção, você possa de verdade ir revendo isso no teu coração. Sabe, irmãos, que pessoas são essas que se vendem como escravos para pregar o evangelho para escravos? Aonde essas pessoas estavam com o seu coração? Que Jesus é esse que esses homens conheciam, que eu e você não conhecemos? Que amor é esse por Jesus, que levou esses homens a abrirem mão de tudo, para que muitas almas fossem salvas? Aliás, milhões e milhões de almas foram salvas através de uma atitude de 2 homens.